Olá, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro encontro. Nós vamos falar a respeito da estrutura do texto dissertativo. Então vem comigo que hoje a nossa aula vai ser muito boa e produtiva, tenho certeza disso. E também esclarecedora, que agora você vai entender o que é essa estrutura tão falada e por que é tão importante respeitar essas partes do texto dissertativo. Inclusive, nesse caso aqui, a UERJ ela cobra título na redação dela. Então eu adicionei esse tópico também para nós conversarmos. Vem comigo. Bom, galera, tecendo o texto. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é esse. Pensem no texto não como uma estrutura grandona, nossa, 30 linhas, no mínimo 25, no máximo 30, não. Vocês precisam pensar o texto por partes. Pensa num tecido, numa colcha de crochê. Quando a pessoa vai montar aquela colcha, ela faz por etapas, ela faz por partes. Ela não chega e já vai de uma vez só construindo a colcha do início ao fim. Ela cria uma parte primeiro, uma parte depois, a outra, e no final ela junta tudo. Com o texto, é a mesma coisa. Vocês vão construindo por etapas. Se vocês olharem o texto como algo grande, vocês vão se perder no meio do caminho. Por quê? Porque ele tem uma estrutura que deve ser respeitada. E aí o que acontece? Quando você respeita essa estrutura, o seu texto flui melhor. Porque você compreende que a introdução tem um objetivo, você cumpre. O primeiro parágrafo de desenvolvimento tem outro objetivo, você cumpre. O outro, conclusão. Quando você faz isso por etapas, sem pensar no todo, mas sim como pedacinhos que você está juntando para formar um grupo maior, fica mais fácil. Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Pense no texto como um tecido. O encaixe das linhas funciona como o encaixe das palavras. Enxergue cada pedaço desse texto como um microtexto, uma microestrutura, que irá compor algo maior. Nesse caso, a sua redação. Mas poderia ser qualquer coisa. Artigo, notícia, romance. Tudo você, quando for construir, vai pensar nessas etapas. Bom, gênero textual e tipo textual. Isso aqui é muito importante porque tem muita gente que confunde. Então eu gosto sempre de tratar isso aqui com vocês para que não haja esse tipo de confusão. Gênero é uma coisa, tipo textual é outra. O gênero é grande, é amplo. Existem diversos gêneros textuais. Conversa de WhatsApp é um gênero. O textão do Facebook pode ser considerado um gênero. Receita de bolo, bula de remédio. Sabe quando você compra um produto? Quando você compra uma lata de leite condensado, de creme de leite, atrás vem aquela receitinha. O rótulo também é um gênero textual. Então, assim, gênero, vai surgindo um novo gênero textual a cada momento. Já o tipo não. O tipo é fechado. Existem aqueles tipos e pronto. E aí, o que acontece? Cada gênero vai ter, majoritariamente, um tipo textual. Esse tipo textual ele vai compor aquele gênero. Ah, professora, então significa que um gênero textual determinado, vou pegar o exemplo de um artigo de opinião, ele vai ser sempre com a mesma tipologia textual e vai ter aquela do início ao fim? Não. Ele vai ser majoritariamente aquele tipo textual, não necessariamente o texto todo. Em alguns trechos, você pode encontrar, por exemplo, um tipo argumentativo, em algum momento você pode encontrar um tipo injuntivo, tudo de acordo com a intenção de quem escreveu o texto. Por isso que vocês precisam se atentar. É muito importante não enxergar que o texto do início ao fim é só aquele tipo textual. Não, não é, tá bom? Então, gênero é amplo, nós temos diversos gêneros textuais e o tipo não. O tipo é fechado, existem os tipos textuais pré-determinados. E aí aqui para nossa aula,
Eu preparei com base no livro do Otto Mossi Garcia, que é ele tem um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, e esse livro é sensacional. Se alguém aqui for fazer faculdade de letras, eu espero que sim, vai ter contato com esse livro. É muito bom. Bom, o gênero textual prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais. Quando a gente coloca traços comunicativos, é justamente isso que eu expliquei para vocês. O tipo textual, categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais. Quando ele fala aspecto sequencial, é justamente isso. É a forma com que aquele texto vai ter a determinada sequência. Como que as palavras vão se encadear para gerar um determinado efeito. Composicional é relacionado a essa composição do texto. E aí eu preparei aqui para vocês vão receber esse material também, tá? Para vocês conseguirem compreender como que funciona. Então, o tipo textual narrativo: conto, crônica, romance, notícia, biografia, tudo faz parte desse aqui, do narrativo. Por quê? Vou contar aquela história, vou narrar alguma coisa. Eu vou apresentar personagens, eu vou apresentar um cenário, eu vou apresentar, vou dizer quando aquilo aconteceu. Então, tudo isso faz parte do tipo textual narrativo. Descritivo: cardápio, relato, reportagem, como o próprio nome já diz, é uma descrição de determinada coisa. Expositivo: texto didático, palestra, a reportagem. E aí percebam, tem reportagem no descritivo e no expositivo. Por quê? Porque em alguns momentos o tipo textual vai variar. Beleza? Argumentativo, é nesse aqui que a gente vai fixar. Carta aberta, tese, artigo científico, o texto que vocês vão fazer, no caso a redação. Por quê? A argumentação, ela tem ela tem como característica o convencimento de quem está lendo. Injuntivo: manual de instrução, propaganda e receita. O que é o injuntivo, galera? O injuntivo é um texto em que eu trago ordens para uma pessoa, em que eu determino algum caminho, algum procedimento que ela precisa seguir. E aí eu vou utilizar verbos no imperativo. Nós conseguimos identificar justamente por isso. Pega uma receita de bolo aí na sua casa, ou receita de qualquer coisa, que você vai ver lá: faça, bata, mexa. Todos esses verbos estão o quê? Dando uma ordem. Faça desse jeito. Mexa assim. Misture. Tudo isso com verbos no imperativo. Então, o que acontece aqui? Tipo textual. Cada tipo tem uma marca. E é essa marca que vai estar presente dentro daquele gênero textual para configurar aquele tipo. Quando a gente fala, então, de argumentativo, que é o que eu vou meter aqui com vocês, que é o nosso objetivo, qual é a marca? A marca é a argumentação. A marca é a apresentação de dados, de informações que vão ajudar o leitor, no caso o examinador, a compreender o seu ponto de vista, o motivo de você defender aquele ponto de vista, e vai dizer se ele concorda ou não com aquilo que você está expondo. No texto argumentativo, Catarina, que eu vou fazer na redação, pode ser que tenha algumas interferências de outros tipos? Com certeza, isso aí vocês não tenham dúvida. Pode ter uma parte descritiva, pode ter uma parte expositiva, então pode ter uma parte injuntiva também, um pequeno trecho injuntivo dizendo deve-se agir de determinada forma. Tudo pode acontecer. Inclusive, se vocês trouxerem algum trecho da obra 1984, algo que eu aconselho também, aí você vai ter a presença de um personagem, a presença de uma situação, um tempo, beleza? Mas o texto precisa ser majoritariamente argumentativo. Bom, o texto dissertativo argumentativo. A UERJ costuma cobrar uma redação dissertativa argumentativa, porém, já houve casos em que a banca pediu que fosse elaborada uma carta. E nós vamos ver essa prova. Foi a prova de 2007. A UERJ pediu para elaborar uma carta argumentativa. Tinha 2 posicionamentos. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas um era do José Saramago. Era para escrever uma carta, era para escrever uma carta direcionada ou a José Saramago ou ao Rubem Alves. E aí
o vestibulando precisava elaborar esse texto. Mas a UERJ deu as diretrizes, se não me falha a memória, então ficava mais fácil do aluno elaborar. Ela disse qual o pseudônimo que o aluno precisaria assinar a carta. Não pseudônimo, né? Mas ela disse como que o aluno precisaria assinar a carta, então isso já facilita. Porque quando esse gênero ele é cobrado no vestibular, um dos problemas que os estudantes têm é justamente na assinatura da carta. Tem gente que coloca o próprio nome e não pode fazer isso, tá? Não pode mesmo, porque você está se identificando. O texto dissertativo tem por característica expor informações a respeito de um tema, ou seja, apresentar conteúdo. A pimenta, percebam, a pimenta é a argumentação, pois a banca não quer que você apenas exponha os seus conhecimentos, ela quer que você problematize. E aí, é como eu falei, é a pimenta, dissertativo, expor os fatos, expor os dados, mas argumentando em relação a isso. Beleza? Tem que argumentar. Qual é essa estrutura? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Título. Apenas quando a banca exigir. A UERJ costuma fazer isso. Inclusive, a UERJ pontua o título. Seja criativo, por favor. Galera, quando eu digo seja criativo, é para ser criativo mesmo. Ai, professora, mas eu vi que a gente não pode colocar verbo no título. Esquece pré-determinações. Pense em um título criativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, quem é do Rio de Janeiro. Não sei se tem gente, acredito que sim, né? Galera de outros estados, até mesmo de outras cidades fazendo a prova. Mas quem é aqui do Rio? Aliás, não vou nem pegar a cidade do Rio, vou pegar o estado. A revista Veja, ou foi a revista Época, publicaram uma capa com a foto do governador daqui, que no momento está até afastado, mais um, Rio de Janeiro afastado. E na capa da revista tinha acontecido um sequestro na Ponte Rio-Niterói. Aí quando o rapaz foi baleado, o governador comemorou esse título. E aí a capa da revista era a foto da comemoração do governador em relação à morte do rapaz, do sequestrador. E vinha assim, a bala da vez. Olha que interessante, a bala da vez. Lembra daquele ditado, frase, expressão? A bola da vez, que é uma expressão até de sinuca, a bola da vez. Olha a troca que eles fizeram. Vou botar a capa em algum lugar aqui, para vocês poderem ver. A bala da vez. Olha que construção. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é: sejam criativos. Sejam criativos. Teve uma das redações que a gente viu na aula anterior que o título era verniz social. A outra era um verbo, não me lembro, mas era alguma coisa relacionada a presente e futuro. Então, utilizem a criatividade de vocês na hora de pensar. Tem uma que eu sempre lembro, que uma vez foi até um tema de redação da UERJ, que foi a respeito do Rio de Janeiro. E aí, conversando com o professor em sala de aula, que corrige prova da banca da UERJ, ele comentou. E aí a pessoa vai lá, coloca um título e acha que ela está maravilhosamente bem. Ainda mais quando for pergunta. Título pergunta tem que ser muito... É uma coisa muito delicada para ficar bacana. Muito delicado mesmo. Então, o título era Cidade Maravilhosa para quem? Você vai lá na hora, pensa que tá abafando. Só que, na verdade, várias pessoas colocaram Cidade Maravilhosa para quem? Então, é a criatividade. É aquilo que vai tornar o seu texto ainda mais autoral. Pensem, observem a partir de agora os títulos. E eu falo com muita felicidade a respeito disso, porque é o meu projeto de mestrado. É a investigação de títulos. E como que isso pode se aplicar na sala de aula para ajudar os alunos a serem mais criativos nesse momento. Então, falo aqui um pouquinho para vocês também da minha pesquisa, que eu adoro. Um beijo para minha orientadora maravilhosa, Tânia Câmara. Vamos continuando aqui. Evite títulos grandes, esse é um ponto importante, evitar títulos grandes, aquele texto. Gente, isso não é uma dissertação, isso não é um trabalho acadêmico para vocês colocarem um título de 2 linhas. Pelo amor de Deus. Centralize, então o título vem centralizado, deve estar linkado com a sua redação. Bem óbvio, né? Espero que vocês retenham essas informações. E a partir de agora,
passem a observar os títulos de revista, artigo de opinião. Ah, e não olha título de notícia, porque o título de notícia, ele tem uma característica específica. Naquele título ali, ele já precisa passar imediatamente o teor do texto. Por exemplo, acidente na Avenida Brasil deixa 3 feridos. É um título bem objetivo, não é esse modelo que você vai fazer na prova da UERJ. Então, dá um joinha aí, faz um joinha com o dedo que eu, daqui, estou vendo que você está prestando atenção nessa aula. Bom, vamos à introdução. É o parágrafo inicial do texto. Deve ter no máximo 6 linhas. Nela, você faz uma sinopse do que irá abordar no decorrer da redação. Atenção, não é o momento de trazer nenhuma explicação ou definição. Captou? Captou essa mensagem? Não traz informação, não detalha argumento, porque não é a hora de fazer isso. Calma, que vai ser no parágrafo seguinte. Segura, respira fundo, mantém uma introdução para apresentar a sua tese de uma forma contextualizada com... Ih, não tá aqui. Com o livro. Ele não está aqui porque ele está servindo de apoio neste momento para o meu celular. Eu ia pegar e falar, no livro, vai, não, faz conta que aqui tem o livro de 1984. Vai no livro, ok? Contextualiza sua tese, contextualiza com algum parágrafo que você leu e achou interessante. Já vai separando as citações de 1984 que você acha que se encaixa com várias propostas de redação. Nós também vamos ver isso na nossa aula 8, tá? Fiquem tranquilos. Então, aqui anotem essa estrutura: contextualização, conectivo, tese, conectivo, argumento 1, conectivo, argumento 2. Eu, particularmente, gosto que os meus alunos façam esse modelo de apresentar o argumento na introdução, porque eu acho que isso já deixa bem delineado o que ele irá falar, como se mostrasse assim, eu já sei o que eu vou abordar em cada parágrafo de desenvolvimento. Mas, se você não se sente confortável fazendo assim, não tem problema. Essa aqui é uma das maneiras de fazer. Como eu disse, não existe fórmula mágica. E se alguém estiver vendendo fórmula mágica para você, desacredita. Isso aqui é para você aprender a estrutura do texto e como elaborar, para abrir a tua cabeça, para você entender como que funciona a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A estrutura de um texto, né? Porque todo texto vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Sossega o coração, não fica preocupado, porque a gente vai ver tudo isso direitinho, tá bom? A gente vai estudar a construção da introdução, não precisa se preocupar, vai ter uma aula dedicada a cada uma dessas partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E o desenvolvimento, o que ele é, Catarina? Ele é o espaço destinado ao desenvolvimento das ideias que foram propostas na introdução. Nesse sentido, a forma como ela será produzida depende de como foi formulada a sua introdução. É exatamente aquilo que eu expliquei. Quando você apresenta argumento 1, argumento 2, você vai seguir essa ordem no seu texto. Exemplo, se você apresentou 2 argumentos, deverá seguir nessa ordem, exatamente como eu expliquei para você. Desenvolvimento. Você pode utilizar uma estrutura pautada em causa e consequência, comparação, exemplo e estatística. Estatística. Quando eu falo para vocês causa e consequência, o que eu quero que vocês se atentem é: vocês podem estruturar uma redação com as causas no primeiro parágrafo de desenvolvimento e com as consequências no segundo parágrafo de desenvolvimento. Entrelacem as duas coisas. Pega uma causa e explica a consequência. Pega outra e explica a consequência. Pega os motivos, né, daquele problema. Beleza? Comparação, você pode comparar a realidade entre países, entre cidades, estados.
Épocas também, é interessante, principalmente épocas para 1984, casa muito bem. Exemplo, é outro fantástico, você pode pegar exemplos da vida real. Teve um aluno que foi nota máxima na redação da UERJ, tá lá naquele arquivo que os alunos de medicina fizeram, e ele traz o caso da Marielle e o caso do Amarildo na redação dele. Olha só como ele exemplificou. Ainda mais que o tema da redação no ano passado foi a respeito da obra Vidas Secas, então ficou bem legal. Essa redação tá muito maneira, o título dela é Cativeiro. Estatística também é outro ponto bacana, mas agora, quando vocês forem memorizar o dado, tentem memorizar de verdade, não inventa dado na redação, pelo amor de Deus, porque quem lê sabe que aquilo ali é mentira, tá? Vocês pensam, inventei um dado, ficou 10. Pelo amor de Deus, vão com cuidado, vão com calma, não me matem do coração. Nós também iremos aprofundar o desenvolvimento, como eu falei para vocês, em uma aula exclusiva. Então, uma aula exclusiva. Essa é apenas uma apresentação. Vamos ver um desenvolvimento bem produzido. Conclusão. É o desfecho do seu texto, o ponto em que você conclui a ideia e, no caso da UERJ, sugere uma reflexão a respeito de tudo o que foi escrito. É interessante trazer algum elemento específico da introdução ou até mesmo o título para encerrar. É o que chamamos de conclusão cíclica. É aquela conclusão que retoma a tese, que é algo que assim eu sempre indico também vocês. Por quê? Fica legal, fica bonito, mostra que você conseguiu fechar o seu texto, você concluiu a sua ideia. E um ponto importante, estou batendo nessa tecla desde a nossa primeira aula, não tem proposta de intervenção na prova da UERJ. Esquece a proposta de intervenção. Se Deus quiser, você não vai mais nem precisar pensar nela, porque você vai passar no vestibular. Então, tchau, Enem. Esquece isso. Foca agora em uma conclusão reflexiva, uma conclusão que vai refletir a respeito de tudo que você trouxe e principalmente do ponto de vista que você defende. E onde está o ponto de vista? Na tese, né? E onde está a tese? Na introdução. Por isso que a gente fala, retomar a introdução, fazer a conclusão cíclica, para que tudo fique bem fechadinho. Bom, a nossa foca alerta apareceu, então a gente precisa ficar aqui, máximo de atenção nesse momento, já que a foca apareceu. Evite começar os parágrafos com numeração. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Em primeiro plano, aí vem o outro em segundo plano. Primeiramente, só que não existe o segundamente, porque se existir, primeiramente também não existia, né? Passou a existir. Tornaram um numeral em advérbio, acrescentaram um mente, finalmente classifica como advérbio, então primeiramente. Aí vem lá, segundamente, daqui a pouco vai ter isso, terceiramente, não, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. O primeiramente tudo bem, ok, né, já tá aí, já adaptado no mundo real, não aconselho, mas ok, não é ruim. Eu, Catarina, não gosto de utilizar, mas sem problema nenhum, a UERJ não vai te tirar ponto se você colocar um primeiramente, creio eu. Também não tô na cabeça da banca a fundo para saber. Mas existem outras formas de você iniciar, inclusive a partir de uma declaração, sem a bengala do conectivo para iniciar esse parágrafo. Você pode começar com uma declaração, nós também vamos ver isso. Aguenta o coração. E aí vem primeiramente, em segundo plano, em primeiro plano. Gente, aí você vai lá em primeiro plano, aí vai no outro parágrafo em segundo plano. Pelo amor de Deus, não faz isso. Fica muito feio. Tudo bem, você quer começar a introdução? Você quer começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeiro plano? Tá ok. Mas não faz o segundo com em segundo plano. De jeito nenhum. Tá bom? Pelo amor de Deus, não faz isso. E evite iniciar a conclusão com concluindo, por fim, para finalizar e conclui-se. A mesma coisa que eu disse. Esses conectivos, eles vão estar na sua conclusão. São os mecanismos de coesão. E aí eles vão funcionar ali de uma forma semântica, porque eles têm, né, esse valor semântico, para poder contribuir e enriquecer a sua conclusão. Mas não precisa iniciar logo de cara. Por fim, portanto, não. Faz o mesmo modelo. Declaração, jogo conectivo. Fica legal fazer isso. Catarina, mas e se eu começar a minha conclusão com o portanto? Tudo bem, não tem problema. Só que aqui eu quero trazer para vocês umas formas diferentes de pensar.
entende? Não quero que você engesse o seu texto com estrutura. Esquece isso, esquece essa ideia de modelo de redação. Pelo amor de Deus, isso engessa a cabeça de vocês. Aí você chega na hora da prova, esquece a desgraça do modelo, e aí? Você não sabe fazer. Não, gente, para com essa ideia de achar que tudo na vida é muito simples, é muito fácil, é só memorizar aqui. Não, vocês precisam entender, compreender como aquilo funciona. Quando vocês compreendem como funciona, fica mais fácil de fazer. Entende? É isso que eu quero que vocês percebam aqui. Eu disse, não é fórmula mágica, não existe fórmula mágica para nada. Nem para emagrecer existe fórmula mágica. Não existe para escrever. O que existe é estudo, repetição, dedicação. É isso que existe. Então, esquece essa ideia de memorizar as coisas. Aprenda a estrutura. E aí, a partir desse momento, você vai começar a fazer cada vez melhor. Então, evita iniciar com um portão, com um operador. Vai com a sua declaração e joga o conectivo ali no meio, para poder ficar bem legal, para poder ficar entrosado. Nós também vamos ver esse modelo. Ah, então eu não posso começar, vou frisar aqui com vocês. Ah, então eu não posso começar com o conectivo. Pode. Quer começar com o conectivo? Tudo bem. Só que existem formas mais avançadas de nós concluirmos esse texto, de nós iniciarmos um parágrafo de desenvolvimento. Vocês conseguem fazer isso na introdução? Não conseguem? Ninguém começa a introdução com primeiramente. Começa? Não começa com uma contextualização? Por que os outros parágrafos não podem começar assim? Com declaração, com contextualização, com alusão histórica? Pode começar assim. Mão na massa. Bom, mão na massa. Agora que você já compreendeu essa estrutura do texto, produz uma redação conforme a proposta abaixo. Vem? Então, vamos lá. Nossa redação de hoje está aqui. Leia o fragmento de 1984, vou ler com vocês. Na vasta maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas e, em seguida, esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado, esse é o termo costumeiro. Após a leitura do fragmento, produza um texto a partir da seguinte reflexão. Em uma sociedade em que o medo se opõe à liberdade, por que silenciar é a única opção para se manter vivo? Olha a pergunta. Em uma sociedade em que o medo se opõe à liberdade, por que silenciar é a única opção para se manter vivo? Nossa, gente, bem profunda essa reflexão, né? Eu leio isso aqui e penso, caraca, pensei muito bem nessa proposta. Todas essas propostas foram elaboradas por mim, não tirei de nenhum lugar, só para destacar isso aqui para vocês. Então agora, passo a bola aí para você que está do outro lado, para produzir a sua redação, tendo em mente bem delineado esses conceitos de introdução, desenvolvimento, conclusão. E o que você vai fazer? Vai voltar, agora que você, quem adquiriu com plano de correção, já teve a outra redação corrigida, você vai analisar o que você errou, fazer a reescritura daquela redação, esse processo de reescritura é muito importante, e vai construir esse texto, com base em tudo o que nós já vimos. Mais uma vez, aproveita para variar nos argumentos. Lembra, a gente viu uma porção de formas de introdução, se não me falha a memória, na aula 2. Então agora é o momento de você colocar isso em prática, agora é o momento de você aproveitar essas informações que foram da aula 2 e da aula de hoje e treinar mais uma vez, porque é isso, é repetição, é esforço, não existe sucesso se a gente não batalha, se a gente não faz as mesmas coisas repetidamente. É bobeira nós acharmos que vamos fazer alguma vez e já ser bem sucedido. Pode acontecer? Claro que pode. Mas é a regra? Não é a regra. Então, vamos lá, né, galera? Nós precisamos pensar que é um passo de cada vez. É essa sequência, é esse ritmo que faz com que as coisas entrem no eixo. E eu estou aqui para ajudar vocês nesse caminho. Espero que vocês estejam gostando.
Deixem os comentários de vocês, eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Um beijo e até a nossa aula 4.